Olá, turma. Me chamo João. Sou acadêmico do curso de Geografia pela UFA em Sobral. Faço parte do programa Residência Pedagógica. Estou fazendo o vídeo para nós corrigir nossa atividade que foi passada sobre a União Europeia. Nossa primeira questão é essa e pergunta: qual foi a ideia criada após a Segunda Guerra Mundial em relação aos territórios europeus? Para responder essa questão, vamos antes relembrar algumas informações. Sabemos que a União Europeia é o maior bloco econômico regional já feito. É um bloco que conseguiu, agrupar o maior número de países, o maior número de PIB, o maior número de mercado, o maior número de população em um bloco econômico. Para vocês terem uma ideia, no fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus ganharam uma grande lição. Depois de ouvir o que aconteceu no começo do século, na Primeira Guerra Mundial, e depois de observar o que aconteceu de 1939 a 1945 na Segunda Guerra Mundial, eles tinham certeza de uma coisa: eles não queriam mais guerras por lá. Porque o custo para vocês reconstruir um país depois de uma guerra, ele é imenso. Ele travou a Europa nesse primeiro inventário do século XX, porque no começo do século XX teve disputa imperialista, Primeira Guerra Mundial, destruição, vamos reconstruir, reconstruímos, regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, destruímos novamente, vamos reconstruir. Eles não poderiam cogitar uma nova guerra. Por quê? Porque todo o custo que eles tiveram na reconstrução das anteriores significou um atraso. Esse atraso tão grande que vocês sabem que, paralelamente a isso, duas grandes potências vinham crescendo e superaram a Europa. Foi os Estados Unidos e a União Soviética. Então, enquanto a Europa ficou nesse período meio de constrói, reconstrói, quebra, destrói entre guerras, os outros países estavam crescendo. Então, a União Europeia, pós Segunda Guerra Mundial, criou um raciocínio que nós precisamos nos unir para fazer frente a essas novas disputas que estavam aparecendo. Porque no fim da Segunda Guerra Mundial existia um verdadeiro abismo entre o poder dos Estados Unidos, da União Soviética, para os outros países. E esses países europeus, até pouco tempo, eles eram grandes potências mundiais. Então, eles viram que alguma coisa estava diferente. Então, eles começaram uma lógica. Em vez de disputar territórios, porque nós não podemos compartilhar entre os demais, em ter uma formação mútua de controle e exploração de nossos espaços. Daí começou uma ideia de compartilhar, de partilhar de território, de ajuda mútua na hora de administrar esses novos espaços. E é isso, espero ter ajudado. Até mais. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês que vão assistir este vídeo posteriormente. Eu sou o Janils, faço parte do curso de licenciatura em Geografia da UVA e faço parte também do programa Residência Pedagógica. E vou comentar aqui uma questãozinha com vocês que vai contribuir no seu entendimento sobre o contexto da formação da União Europeia. Em 1952 ocorreu o principal marco da fundação do bloco econômico que deu origem à União Europeia. A chamada Europa dos Seis também é corretamente denominada de. Para a gente entender essa questão, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Qual foi o embrião dessa Europa dos Seis? Em 1944, teve a junção, ainda no contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Aí estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial,
de 3 países e formaram um bloco econômico, o nome Benelux. E os 3 países que faziam parte desse bloco econômico era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E qual o objetivo ele tinha entre estes 3 países? Tinha o objetivo do livre comércio, né? Entre aqueles 3 países para que saísse daquela crise, né? Que nenhum país em crise tem como um país ir bem, né? Aí é tanto que isso deu certo, né? E em 1952 teve a junção de mais 3 países, que foi a Alemanha, a França e a Itália. Aí daí o nome Europa dos Seis. Aí e com qual o objetivo desses países? Tinha como objetivo, né, o livre comércio entre eles, para que Segunda Guerra, 1952, contexto ali pós Segunda Guerra Mundial, né, a Europa estava arrasada, totalmente destruída e queria sair daquela grave crise, né? E qual era o nome desse também, este bloco econômico também pode ser chamado de quê? Comunidade Europeia. Comunidade Econômica Europeia? Não. Comunidade dos Estados Independentes? Não. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? Sim. Comunidade Mercado Comum Europeu? Não. Mercado Comum do Sul? Não. Como eu já tinha falado antes, né? Justamente esses 3 países tinham como objetivo o livre comércio entre eles, né? Livre comércio, livre de impostos, né? Livre de taxas alfandegárias. E é isso, né? Espero que tenha contribuído para um pouco para o entendimento de vocês sobre o que é a União Europeia, né? Um pouco dessa formação, que hoje é o principal bloco econômico do mundo. É um conteúdo muito amplo e espero que essa questão, assim, é que eu resolvi aí, espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês e quem sabe no futuro, se eu tiver nova oportunidade, eu possa voltar resolvendo outra questão.